Dá-nos, meu Pai, através da Tua palavra. A Tua palavra é tudo para nós. É nela que nós conhecemos a Tua vontade. É nela que nós entendemos o plano da salvação. Na Tua palavra está tudo o que necessitamos. Fala, meu Pai. Usa a minha boca, mas faça esse povo entender o que o Senhor quer falar com eles agora. Não deixe eu falar aquilo que não é para ser falado, mas o que ela precisa ouvir para se fortalecer, para ser salva. Que ela ouça, meu Pai, em nome de Jesus. E quem crê que hoje Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Preste atenção. Hoje nós vamos falar sobre resolver o maior problema do ser humano. Vamos falar também sobre os piores demônios que não estão soltos. Por que eles estão presos? Qual o momento que eles serão soltos? Por que eles só serão soltos nesse período que nós vamos falar? E você vai entender bem. O Senhor Jesus disse que um homem morreu e ele foi para o inferno. Chegando no inferno, esse homem começou a sofrer. Esse homem começou a gemer. E ele fez um pedido para sair do inferno e visitar a família dele, a fim de avisar aos irmãos que ele tinha 5 para não irem para o inferno. O pedido dele foi negado. Só que uma coisa foi falada para ele, eu queria dar atenção a isso. Aqui no versículo 27, diz assim: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho quantos? 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de quê? De tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas. Lê agora alto. Ouçam-nos. Olha para mim, por favor. Tudo que o ser humano não gosta é de ouvir. O ser humano gosta de sentir. O ser humano gosta de falar. Mas o ser humano tem dificuldade para dar ouvidos à voz de Deus. A salvação depende de você dar ouvidos à voz de Deus. Deus entra pela nossa vida, Ele entra na nossa vida através da sua palavra, pelos nossos ouvidos. Infelizmente, a maioria das pessoas não estão nem aí para a voz de Deus. É triste, mas a maioria das pessoas, elas não enxergam a eternidade, o valor da alma, a grandeza da misericórdia de Deus tentando nos salvar. O nosso corpo, ele não vive sem a alma, mas a nossa alma vive sem o nosso corpo. Entenda bem, quando uma pessoa morre, o que morre é o corpo dela, o corpo.
A alma não morre. Quando as pessoas dizem, fulano morreu, Beltrano morreu, eu sei que não morreu. Eu sei que a pessoa está viva, ou na glória, ou gemendo no inferno. Eu também sei que muitas pessoas acreditam em mentiras. Umas acreditam em reencarnação, isso não está na Bíblia. Outras acreditam em purgatório. Outras acreditam que ficam vagando. Mas a Bíblia deixa bem claro, para todos entenderem, que ao homem, ao ser humano, foi dado o direito de viver uma só vez, e depois disso o juízo. Ninguém escapa disso. Você pode dizer, bispo, eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Que saiba mesmo, porque o dia que Deus te chamar para o juízo, você vai ter que prestar conta de você. Sua mãe não vai prestar conta por você, seu pai não vai prestar conta por você, seu pastor, o bispo não vai prestar conta pela sua alma, você vai prestar conta. É bom que você saiba mesmo o que você está fazendo com a sua vida. Às vezes nós vamos evangelizar e ouvimos cada coisa absurda. Não quero saber não, eu sei o que eu faço da minha vida. E eu fico pensando, Deus tenha misericórdia, porque se soubesse mesmo, não desprezava a palavra da salvação. Se de fato soubesse, resolveria o maior problema, que não é uma doença, que não é um problema financeiro, que não é um problema na família. Todos esses problemas merecem uma atenção, mas nenhum problema é mais sério para o ser humano do que ainda não ter se reconciliado com Deus, feito as pazes, se arrependido dos seus pecados. Nenhum problema é mais sério do que esse, porque se morrer sem resolver esse problema, ninguém vai poder resolver esse problema depois da morte. Ninguém vai poder resolver esse problema para a pessoa. Até o último segundo antes da pessoa morrer, ela ainda tem chance de salvação. Lembra? E é bom até nós lermos aqui mesmo em Lucas, um pouquinho para frente, um pouquinho só para frente, 23:42. Eu vou te explicar uma coisa aqui que é bom você entender. Lucas 23:42. É bom que você tenha a Bíblia, é bom que você acompanhe o que nós pregamos, para ver se bate, porque se nós falarmos alguma coisa que não está na palavra de Deus, não considere isso, não considere, considere o que está escrito, entendeu? Como aquele homem queria escapar do inferno, dizendo que queria avisar a família. Não, você não vai sair daqui do inferno. Mas eu tenho 5 irmãos. Lá tem Moisés e os profetas. Faça o quê? Ouça. Você quer ser abençoado por Deus? Ouça a voz dele. Você quer a vida eterna? Dê ouvidos à voz de Deus. Você quer se arrebentar? Ignore a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia aqui, 23:42. Olha que o ladrão que estava na cruz, ao lado do Senhor Jesus, tinham 2. Esse da direita disse assim, e disse a Jesus, o que é que ele disse? Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, o que é que Jesus disse? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha para mim, por favor. Quantos ladrões tinham na cruz? 2, uma direita, uma esquerda. Ele não falou, vocês 2 vão estar comigo quando morrer, ou depois que morrer. Aquele que antes de morrer
reconheceu o pecado dele, o erro dele, e buscou a misericórdia, buscou a salvação, esse teve a garantia de Jesus, que iria para o paraíso. Se não existisse vida depois dessa, que nós estamos tendo, Jesus ia dizer: estarás comigo no paraíso? Ele não ia falar isso. Ele não ia dizer isso. Ele estava mostrando que do outro lado, na eternidade, você pode viver no paraíso ou no tormento eterno. No paraíso vai ser glorioso. Imagine você viver eternamente num corpo glorificado. Imagine você tendo um corpo que não vai envelhecer, um corpo que não vai ficar doente, um corpo que não vai sentir uma dor. Eu não vejo a hora de receber esse corpo. Eu não vejo a hora, porque esse corpo que nós temos aqui é uma guerra. Ele vai envelhecendo, ele vai se desgastando. Pode tacar-lhe cosmético, pode tomar o que for, ele vai se deteriorando, ele vai envelhecendo, se desgastando. Está chegando a minha hora, está chegando a sua hora. Você já foi no enterro? Quem já foi? Eu já fiz vários enterros. Eu já falei para vocês que é onde eu gosto de pregar. Quando tem um enterro, eu aproveito para levar as pessoas a pensarem um pouquinho e se colocarem no lugar de quem morreu, porque poderia ter sido eu. Quando eu vou no cemitério, eu penso: eu poderia entrar aqui no cemitério e não sair mais. O meu corpo poderia não sair mais. Hoje eu entro e saio, mas eu poderia entrar e não sair mais o meu corpo, porque eu sei que vai chegar a minha hora. Eu não preciso estar doente para morrer, eu não preciso estar idoso para morrer, eu só preciso estar vivo. Eu tenho consciência que naquele momento o ser humano está mais sensível a esse assunto. Mas fora do cemitério, a maioria das pessoas vivem como se nunca fossem morrer, como se nunca fossem prestar conta com Deus. Você escapa de tudo, menos da prestação de conta com Deus. Um dia Deus vai fazer assim, ó, vem cá. Para todos, até aqueles, a Bíblia diz que o corpo sumiu e ninguém achou. O mar vai dar os seus mortos, o além vai dar os seus mortos. Vai ter que todos prestarem conta com o Altíssimo, que deu o Filho dele na cruz para morrer pelos nossos pecados e rasgar o véu. O véu foi rasgado, e hoje qualquer pessoa pode ter acesso a Deus, se ela for sincera. Sexta-feira, 10 da manhã, eu estava fazendo o culto aqui, manifestou um rapaz que estava vivendo uma vida errada, e ele está buscando Deus agora. Já foi viciado, já fez muitas besteiras, e o demônio manifestou no corpo dele e disse: tem uma coisa nele que me incomoda. Eu fiquei curioso, falei: o quê? Ele falou: a sinceridade, que ele estava com a vida toda errada, mas era sincero, estava buscando Deus, e Deus se revela aos sinceros, porque o sincero é assim: você errou, errei, você fez, eu fiz. É mais fácil encontrar salvação do que aquelas pessoas que ficam na igreja dando uma de santinha, de santinho, mas é santo dentro da igreja e Satanás lá fora. Satanás dentro da igreja, uma beleza, uma coisa linda, e balança a cabeça, e canta que nem um sabiá, é lindo na igreja, ver a pessoa na igreja é lindo. Mas quem é essa pessoa
fora daqui? Quem é você sozinho? Qual é a sua intenção de estar aqui? Porque você pode ter vindo da criminalidade, da prostituição, você pode ter feito programas ontem a madrugada inteira, não importa. Se você for sincero e falar: Senhor, eu estou sujo, eu estou com a vida errada, me limpe, me lave, então você tem a misericórdia de Deus chegando até você e te salva. Amém? Porque você foi sincero. Agora você pode ter título, você pode ter tempo de igreja, você pode ter o que for, nada disso te salva. A única coisa que nos limpa é o sangue de Jesus, que nos lava de todo pecado. Então vai ter no inferno, vão ter muitas pessoas que têm títulos, que têm tempo de igreja, mas não tiveram sinceridade diante de Deus. Olha que interessante, solta aí, pode deixar a luz acesa mesmo, solta só essa partezinha aí, só essa parte, solta aí, olha que interessante. Olha o que o diabo disse aqui, ó. Olha que coisa forte, ó. Repete o que você falou. Ele é muito sincero, isso me incomoda. O que ele disse? Você sabe que é isso? Ele pode tirar, por favor. Ele é muito sincero. E esse foi o motivo de Deus ter dado oportunidade para ele chegar até aqui. Sinceridade, verdade. Uma vez, uma pessoa estava no hospital entre a vida e a morte e pediu para que um pastor fosse lá. E antes de morrer, ele vomitou tudo. A mulher dele abriu um olhão assim. E ele disse que o tempo inteiro, os anos que ele tinha de igreja, ele traía ela, ele mentia, ele fazia coisas erradas no trabalho, e ela pensava que Deus estava abençoando ele, porque ele estava ganhando dinheiro. Mas ganhar dinheiro comprometendo sua alma, ganhar dinheiro se comprometendo com o diabo, você só está ganhando dinheiro, mas está perdendo o principal, a vida eterna. Você não precisa fazer acordo com o diabo para ganhar dinheiro. Se você quer sua salvação, você é capaz até de perder dinheiro, mas não se corromper, para não perder a vida eterna. Graças a Deus que antes de morrer, mas ele esperou os últimos minutos, aguentou enquanto podia e vomitou. A mulher dele, a mulher de Deus, chorou. A mulher dele sentiu. Quem é que gosta de ser traído, traída? Ninguém. Nós não somos super-heróis. Ela chorou, ela sentiu, e em seguida ele morreu. E ela disse assim: que bom, ele me enganou, mas que bom que ele reconheceu antes de morrer, porque eu pensei que ele estava salvo. Se ele não tivesse vomitado tudo, eu ia dizer para todo mundo que ele foi um santo homem de Deus, mas não tinha sinceridade nenhuma. Teve no finalzinho, graças a Deus que deu tempo. Aí você diz assim: bispo, então eu vou esperar, hein? Vou esperar, porque no finalzinho eu confesso. Vai, tenta a sorte. E se a morte chegar sem avisar para você? Porque quando ela chega lenta, dá tempo de muita coisa, que a pessoa fica internada, a pessoa fica pensando. E quando chega rápida, olha esse versículo de Deuteronômio 32, abre aí, por favor. 32, 29. Como eu queria que você entendesse isso. Como eu queria. Deuteronômio 32, 29, pode colocar na tela. Esse versículo me chamou a atenção horas antes de eu começar o culto hoje. Quem dera eles fossem sábios.
que isto entendessem e atentassem para o quê? Para o seu fim. Vou ler de novo. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Olha para mim, por favor. Olha aqui. Você já falou para alguém? Quem dera você mudasse. Às vezes a mãe fala para o filho, para a filha: quem dera se você largasse as más amizades. Quem dera se você largasse esses vícios. Quem dera se você tivesse mais responsabilidade. Quem dera que você fizesse a coisa certa. Quem dera se você temesse a Deus. Quem dera. Olha Deus dizendo: quem dera se eles entendessem e atentassem para o final. O problema é que as pessoas só pensam no aqui e agora. Elas não pensam no final. No final da vida aqui começa a verdadeira vida, a eterna. Com alegria ou com tristeza. Fechando os olhos aqui, já vendo anjos para levar para o céu ou demônios para levar para o inferno. Alguém tem que falar isso para você. Alguém tem que alertar você. Alguém tem que avisar você. Você já viu aquelas placas com uma caveira dizendo assim: perigo, alta tensão? Se tocar ali, não sai mais não, fica ali mesmo, tá? É alta tensão. Tem um aviso. Deus avisa. Na época de Noé, Deus avisou. Nós estamos avisando. Nós estamos no fim. A Europa está orientando as pessoas a guardarem alimentos, porque vai estourar uma guerra. Só quem está vivendo na Ucrânia sabe como está difícil. Não é uma guerra de um mês, de um ano. Olha quanto tempo já está essa guerra. E as pessoas estão gemendo. Gemendo literalmente. Muitos jovens se suicidando. Muitas pessoas sem esperança. Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu a esposa. Imagine o estrago disso. Não sei se você viu essa semana que passou. Uma ucraniana saiu da Ucrânia, foi para os Estados Unidos. E dentro do metrô, coitada, sem fazer mal a ninguém, ela estava sentadinha sozinha. Um homem se levantou, pegou acho que um canivete, né? E furou ela e matou ela. Que triste. O outro estava lá discursando quando tomou um tiro aonde? No pescoço. E tinha gente comemorando. Tinha gente comemorando, fazendo camisetas, zombando. Olha que ponto o ser humano chegou. Não pensa que é um pai que deixou 2 filhos, que deixou uma viúva, mas é a frieza do ser humano. Nós estamos vivendo o tempo do fim. É triste ver as pessoas sem conseguir enxergar tudo o que está acontecendo no mundo com olhos espirituais. Sabe por quê? Só tem uma explicação. O mal, ele cega o entendimento das pessoas. Elas estão vendo, mas não estão enxergando com os olhos espirituais. Ao invés de se agarrar com Deus, de se apegar com Deus, elas estão cada dia mais distante de Deus. Cada dia mais cegas, cada dia fazendo mais besteiras. E não adianta, pessoal. Não adianta. Plantou, vai colher. Olha esse versículo no telão de Gálatas 6:7. Põe só esse versículo 7 no telão. Lê alto aí. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem quer, isso
também ceifará. Preste atenção, por favor. Bispo, mas errar não é humano? É, todos nós erramos, mas nós podemos acertar, porque Deus nos deu inteligência, Deus nos dá a palavra dele para nos direcionar. Deus perdoa os nossos erros, os nossos pecados, mas eles trazem consequências. Não adianta, ele diz: não erreis. Não escarneça de Deus, não zombe de Deus. Tema a Deus, porque quando você tem temor, você anda na retidão. Tem gente com a vida toda errada, sabe, diz: não, eu saí da igreja, mas eu continuo com temor. Só na sua cabeça. Porque quem teme a Deus anda reto. Quem teme a Deus sabe que Deus está vendo tudo. Quem teme a Deus pensa no final. No final Deus vai me chamar para prestar conta. Eu não posso perder minha salvação. Está entendendo, sim ou não? Não erreis. Você sabe o que é certo. Não zombe de Deus. Você conhece a verdade e vive no erro. Você acha que você não está afrontando Deus? Você recebeu tantas chances dele e brinca com isso. Você acha que você não está zombando de Deus? Você acha que não vai ter consequências? Ah, bispo, mas eu estou bem. Tá bom. Eu já vi consequências virem anos depois. Porque está escrito. Não se brinca com Deus. O que o homem plantar vai colher. Pode não colher esse ano, pode não colher ano que vem, mas uma hora nós colhemos. Isso não é brincadeira. A vida com Deus tem que ser levada a sério. Agora eu quero falar a última coisa para você. Por que nós falamos com tanta propriedade que o mundo vai piorar? Baseado em quê? Por que nós falamos não se iluda com o mundo? Porque a tendência é o mundo cada vez ficar pior. Por quê? Abra aí Apocalipse 9:14. É lá no finalzinho da Bíblia. Acharam? Apocalipse 9:14. Discurso duro, né, gente? Uma vez Jesus fez um discurso duro e muita gente foi embora. Aí os discípulos ficaram. Jesus perguntou: você não quer ir embora também, não? Os discípulos acharam que o Senhor Jesus foi muito duro. Ele falou: vocês também não querem, não? Aí Pedro disse: não, Senhor, porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna. A palavra é dura, mas ela te salva. Ela te dá coragem para fazer o que é certo, porque tem gente que tem coragem para fazer o errado. Você já ouviu pessoas dizerem assim: fulano é corajoso para burro, né? Para burro mesmo, para fazer burrice. Seja corajoso para fazer a coisa certa, que é entregar sua alma ao Senhor Jesus. Olha o que diz aqui em Apocalipse 9:14. A qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de quê? De matarem a terça parte dos homens. Esses anjos aqui, olha para mim, por favor, são demônios que estão presos. Se você pegar o capítulo 9 do Apocalipse, você vai ver que o anjo que caiu do céu, que Lúcifer, vai receber autoridade para abrir o poço do abismo e os piores demônios saírem. Os que estão presos. Você já viu um cachorro criado preso? No escuro,
Não deixa ele fugir não, porque se fugir ele sai mordendo todo mundo. Os demônios que estão nesse mundo já fazem um estrago. As pessoas estão manifestadas com demônios, fazendo coisas absurdas nesse mundo. Você chega e se assusta. Você até diz, só pode estar com um diabo uma criatura dessa, para fazer o que fez. Sim ou não? Os demônios que já estão agindo, já fazem um estrago. Eu fico imaginando, quando os piores forem soltos. Mas Deus não vai deixar eles serem soltos antes de chegar a hora certa, que é o período da grande tribulação. Aí tudo vai estar pronto para o anticristo. Ele vai ter o controle de tudo. Não vai ter para onde correr. Ele vai ter o controle até econômico das pessoas, porque nesse período vai ser uma moeda só, não vai ter dinheiro de cédula, ninguém vai poder ter dinheiro em casa. Ele vai ter o controle de tudo que as pessoas têm. Não vai ter para onde fugir, não vai ter como comprar e vender se não for marcado por ele. Se na pandemia você não entrava em certos lugares sem máscara, você não viajava sem a vacina, imagine na grande tribulação, tudo pronto para ele, tudo preparado, está tudo se encaixando, está fácil para quem está bem com Deus enxergar que está próximo o fim. E repito, tem horas que parece que já estamos na grande tribulação, mas não estamos não, porque os piores demônios serão soltos. Eu quero estar bem longe daqui, amém? E estamos trabalhando para pregar a verdade para você. Resolva seu problema com Deus hoje. Ninguém pode resolver esse problema. Você sabe que tem que se batizar para ser salvo, por que você não se batiza? Você sabe que esse relacionamento errado pode levar sua alma para o inferno, por que você não deixa? Você sabe que a mágoa é uma coisa que te liga ao diabo, e por que você não perdoa? Hoje pela manhã o diabo falou, entrei na vida dele há 2 meses atrás, por causa de uma mágoa. Mágoa traz demônios. Guarde seu coração, guarde seus olhos, guarde a sua consciência, guarde a sua fé, guarde a sua salvação, porque ela é valiosíssima. Daqui a pouquinho acaba tudo isso e nós vamos estar na glória. Pelo menos eu estou lutando para ir para lá. Todo dia eu estou lutando, todo dia eu estou na vigilância, cuidando do principal, minha vida com Deus. Está vendo esse prédio aqui? O que sustenta esse prédio está lá embaixo, ninguém vê. O que sustenta uma pessoa de Deus é o que ninguém vê, é a comunhão dela com Deus. É isso que sustenta a vida no secreto, no íntimo, a vida dela com Deus, que ninguém sabe, mas ela tem a vida de comunhão, de ouvir Deus, de meditar na palavra, de se santificar, de fugir das coisas erradas, de cada dia querer agradar mais a Deus. Ninguém vê, não é só dentro da igreja não, dentro da igreja é um pedacinho da vida dela com Deus, a vida dela mesmo com Deus é lá fora, rejeitando as coisas erradas, dizendo não para o diabo. Ninguém vê as colunas lá embaixo, mas tem colunas grandes, fortes lá embaixo, sustentando esse prédio, por isso que não cai. Quando você tem vida com Deus, então vem um deserto e você não cai, você não derrete. Vem uma injustiça e você permanece firme com Jesus. Vem uma tentação e você não cai na cilada do diabo, você resiste, porque você tem vida com Deus. Mas se você não tem vida com Deus, em algum momento o diabo te derruba. Em algum momento ele consegue sujar seus olhos, seu coração. Em algum momento ele consegue levar você à queda, porque você não valoriza o Espírito Santo, a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus. Aí você confia muito em você, e aí você se esborracha. Como é que está a sua alma, hein?
segura, em paz, tranquila? Como é que está a sua vida com Deus? Bem? Louvado seja Deus por isso. Continue vigiando, tomando mais cuidado ainda, porque o diabo quer tirar nossa visão da eternidade. Eu poderia ficar pregando para você só das coisas desse mundo, você vai arrebentar, Deus é com você, ou pregação que o povo gosta, vai dar tudo certo, a igreja só falta virar cambalhota, amém. Aí quando fala, larga esse pecado, aí faz o silêncio, ninguém fala nada. Deus está aqui, ouvindo eu pregar. Ele está aqui, tentando salvar você. A sua alma ainda está no seu corpo. Você ainda tem chance de salvação, porque o dia que essa alma sair do seu corpo, vão pegar ela, ou anjos para subir, ou demônios para arrastar para o inferno. Ela ainda está aí dentro de você. Cuide dela, porque ela é eterna. Ouça a voz de Deus, não resista a Ele, se entregue a Ele, que Deus vai salvar você, amém? Se você estiver lá no céu, você vai louvar tanto a Deus, você vai agradecer tanto, porque você conseguiu, você venceu. Fique em pé no seu lugar, por favor. Bispo, não dá para pegar mais leve não? Não. Sabe por quê? Sabe por que não dá para pegar mais leve? Porque Deus me chamou e chamou meus companheiros para salvar almas. Isso aqui não é um clube, isso aqui não é um shopping, isso aqui não é um lugar que você vem, vou me divertir, vou lá na igreja hoje. Não, isso aqui é a porta do céu. Você decide entrar ou ficar de fora. Mas uma coisa eu te digo, pela sua alma eu não pago, pela sua alma eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque eu estou te ensinando o caminho. Se você vai trilhar ou não, é com você, é com você. Peço a Deus que aquilo que eu não falei, que Ele fale. Mas uma coisa eu tenho certeza, todas as vezes que eu falo de salvação, eu agrado a Deus. Eu tenho certeza disso. Eu saio do altar com minha consciência tranquila. Todas as vezes que eu falo de salvação, de alma, de eternidade, de céu, inferno, de decisão, eu sei que eu agradei o meu Deus. E sei também que a palavra dele que eu preguei salvou os que se renderam, os sinceros, mas também está condenando os que rejeitam. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Se você quiser, você pega. Você não é obrigado a participar de Santa Ceia, você não é obrigado a nada, mas seja responsável por tudo que você faz, mas também por tudo que você não faz e deveria fazer. Olha para mim, por favor. Eu disse que o meu título não resolve nada. Eu posso ir para o inferno sendo bispo da igreja. O tempo que eu tenho de igreja não muda nada diante de Deus. Que eu tinha 16 anos quando eu comecei, tenho 51. Quantos anos são? 35. Para Deus não quer dizer nada. Nada. Mas ser lavado pelo sangue de Jesus quer dizer tudo. E esse sangue que muitos rejeitam, eu não vou pegar porque eu não estou preparado. Não é não estar preparado. Você não quer largar o que você gosta. Você não quer assumir uma responsabilidade que você tem que ter.
Ah, bispo, mas deixa a minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. Saiba mesmo, saiba bem direitinho, que daqui a pouquinho Deus te chama para juízo. Eu quero ver a desculpa que você vai dar. Feliz, bem-aventurados os que são lavados e remidos aonde? No sangue de Jesus. O diabo sabe disso. O que o diabo mais teme é você dar ouvidos à voz de Deus. Ele está aí me ouvindo, ele está aí. Enquanto eu prego, eu sei também que ele fala ao ouvido de muitos. Está muito cedo para você se batizar, você não está pronto ainda. Ele vai cozinhando você no banho-maria, porque ele quer uma coisa que está dentro de você, sua alma. Só para não sofrer sozinho, mas ver a multidão gritando, rangendo os dentes. Bem-aventurados os lavados e remidos nesse sangue aqui, ó. Tem sangue de Jesus para te lavar. Tem a palavra de Deus para te orientar. Amém? Tem o corpo de Jesus para te dar força e saúde. Isso quer dizer o quê? Tem tudo, mas não adianta se você não quer nada com Deus. Jesus é tão maravilhoso que as pessoas iam até Ele, leprosas, doentes, cheias de problemas. Ele curava, abençoava, mesmo as pessoas não querendo Ele. Curava 10 leprosos, quantos voltavam? Um só. A maioria se perde, só quer bênção. Ele cura, Ele abençoa, Ele nunca vai fazer mal para você. Mas um dia Ele pode olhar nos seus olhos e dizer para você: você que escolheu assim, não fui eu. Eu queria te salvar, mas você não quis viver para mim. Você não quis ser meu de corpo, alma e espírito. Você queria ficar um pé lá, outro cá. A coisa aperta, vem para a igreja. A coisa folga, você sai da igreja. A coisa aperta, você ora, e jejua, e faz tudo. A coisa alivia, você fraqueja. E essa montanha russa, e sobe e desce espiritualmente. Cuidado, tá? Para Jesus não voltar quando você estiver lá embaixo. Essa roda gigante espiritual, de você ficar assim, ó, oscilando. Cuidado, para você não morrer quando estiver lá embaixo. Feliz de quem consegue manter uma vida com Deus. É fácil? Não, para ninguém é fácil. Para mim não é fácil, para ninguém é fácil. E eu falo isso com temor diante do meu Deus. Você sabe se Deus está falando com você. Você sabe. Se você quiser resolver o seu problema com Deus, eu não vou poder resolver. Eu fico por aqui. Eu só emprestei minha boca para Deus falar com você. Eu não posso resolver o seu problema com Deus. Não posso. Eu estou te ensinando a resolver. Se você quiser resolver seu problema com Deus hoje, definitivamente deixar a vida errada para trás e começar uma vida nova, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Talvez seja a decisão mais difícil que você vai tomar. De repente uma voz fala com você: não vá, não vá. Você sabe que você não vai conseguir. Você já tem marcado coisas quando sair do culto. Desmarque, porque pode ser sua última chance. Pode vir cantando. Um dia o sol não vai brilhar no céu. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 4, por favor. Atos, capítulo 1, no versículo 4. Enquanto vocês acham, vamos cantar essa música. Atos 1, 4. Se você precisar de ajuda, levante a mão que o levita te ajuda. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas. as águas agitadas da alma inquieta. Da
alma inquieta, que não consegue que descansar. não conseguem descansar. Tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. fez surgir o universo. Tua voz Tua voz, Senhor, é cheia de é majestade. cheia de majestade. Ela aponta a direção, Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. e traz luz na escuridão. Eu preciso calar Eu preciso calar todas as vozes, todas as vozes, menos a tua. menos a tua. Silenciar Silenciar todas as vozes, todas as vozes, menos a tua. menos a tua. A tua, A tua, a tua. a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te Se ouvir, eu não te ouvir, eu pereço. eu pereço. Tua voz é livramento Voz é livramento no meio do no tormento. meio do tormento. Tua voz é tudo. A voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, Se eu te ouvir, eu me entrego. eu me entrego. Tua voz Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Tua voz é tudo. Meu Pai, nós não estamos interessados em nenhuma outra voz a não ser a tua. Fala conosco, que essa palavra seja entendida por todos, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa levantar quem caiu, fortalecer quem está fraco, encher quem está vazio. Que essa palavra ajude essa pessoa nessa caminhada longa e difícil. Pai, que a minha boca seja a tua boca, meu Pai. Em nome de Jesus, fale conosco e nos ajude a entender a tua palavra. Me dê as palavras certas para abençoar esse povo hoje. Se você crê que ele vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Vamos lá. Diz assim, Atos 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com quem? Com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Olha para mim agora e entenda o que nós vamos falar. Infelizmente, muitas pessoas não têm o entendimento de quem é o Espírito Santo. Se tivesse, valorizava muito mais. Muita gente pensa que o Espírito Santo é uma energia, porque ela sente um arrepio, uma emoção, ela chora. E ela acha o seguinte, olha, tive uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é opcional. Como se eu fosse agora comprar um carro
e saísse de casa dizendo: eu vou comprar um carro com direção hidráulica, mas se não tiver, eu compro sem direção hidráulica, não faz diferença. Eu vou comprar um carro de cor preta, se não tiver, eu compro um cinza, um branco, não faz diferença. O Espírito Santo faz diferença. Se você não tem Espírito Santo, você não vai conseguir suportar nesse mundo as pressões, os desertos, os dias maus. Se as pessoas tivessem entendimento que o Espírito Santo é Deus dentro delas, guiando elas, sustentando elas, ajudando elas a ficarem de pé até o final. Se as pessoas entendessem que o mal trabalha dentro da igreja pesado para as pessoas não valorizarem o Espírito Santo. Você não faz ideia, só falando da igreja universal, você não faz ideia quantos já pregaram no altar, quantos já foram obreiros, quantos já foram abençoados, quantos já participaram de reuniões na Universal durante um tempo e hoje não estão mais. Você não faz ideia. Quando nós vamos evangelizar, sempre encontramos com pessoas que não conseguiram permanecer. Foram abençoadas, conseguiram o que queriam. Tchau. Era só isso que elas queriam. Outras saíram por quê? Porque elas pensaram o seguinte: já está demorando muito, e a ansiedade atrapalhou e elas se perderam. Elas não tiveram entendimento de que quando Deus nos abençoa, Ele nos prova. Quando Deus não faz as coisas no nosso tempo, Ele também nos prova. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o entendimento claro das coisas de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. Você consegue ler a Bíblia e compreender o que Deus quer falar com você. Você consegue ser dirigido por Ele, a ponto de você deixar de fazer coisas e passar a fazer coisas pela direção dEle. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. E você só vai recebê-lo se de fato você mostrar interesse, se de fato você colocá-lo como prioridade. O dia que você abrir mão da sua vontade e se entregar a Ele 100%, então Ele vem sobre ti. Porque Ele não vai vir na sua vida para você continuar dirigindo a sua vida. Ou Ele vem para Ele dirigir, ou então Ele não vem. Deu para você entender? Muitas pessoas, infelizmente, elas não receberam o Espírito Santo, receberam bênçãos. Jesus curou 10 leprosos e um voltou. E ele perguntou para o que voltou: mas não foram 10? Em outras palavras, cadê os 9? Ele está perguntando: cadê as pessoas que eu abençoei? Esse templo não caberia se as pessoas que já passaram aqui permanecessem. Não caberia. Mas não consegue permanecer. Não consegue. As coisas do mundo falam mais forte. As coisas do mundo ocupam o lugar de Deus. O dia que tiver uma coisa na sua vida que você não conseguir largar, isso aí tomou o lugar de Deus na sua vida. O dia que tiver uma coisa na sua vida que você não conseguir deixar, isso aí já tomou o lugar de Deus. E é muito fácil isso acontecer. Bispo, e
eu que já recebi o Espírito Santo, agora você tem que ter todo cuidado. E eu vou te mostrar por quê. Por exemplo, nós estamos aqui no templo. Esse templo foi construído há 11 anos atrás. Um sacrifício muito grande para construir esse templo. Essas pedras de fora vieram de Israel, né? Não só de fora, essas aqui também vieram de Israel. Muitos homens trabalharam aqui, ergueram esse lugar. Só que depois da construção tem um trabalho diário para manter ele limpo. Tem uma equipe de limpeza, uma equipe de manutenção, uma equipe de segurança. Se nós deixássemos abertos assim, sem esse cuidado, já estaria todo pichado, sim ou não? Todo sujo. Você recebeu o Espírito Santo, você recebeu Deus. E se você recebeu Deus, então agora você tem que entender que você pode apagar Ele na sua vida. Eu vou te mostrar isso. Entristecer, fazer Ele ter ciúme de você. Vamos começar, eu vou colocar os versículos na tela para você entender, começando com 1 Tessalonicenses 5,19. Leia aí. Não extingais o Espírito. Olha para mim, por favor. Tem versões que falam, não apagueis o Espírito. Não é que ele vai deixar de existir. Não. Ele vai continuar existindo, porque ele é Deus. Mas ele vai deixar de falar com você. Porque tem pessoas que você já falou com ela várias vezes a mesma coisa, e elas não dão ouvidos. Para que você vai continuar falando? Se ele fala para você, limpa esse coração, sai desse ambiente, para com isso, vigia no seu relacionamento, no seu namoro, cuidado com essa amizade, mas você não dá ouvidos, então vai acabar apagando. O candelabro, está vendo isso aqui? O candelabro é símbolo do Espírito Santo. Ele não podia apagar, tinha que ficar aceso todos os dias, 24 horas por dia. Então tinha esse homem de Deus para poder cuidar, não deixar entupir, colocar o óleo direitinho, para manter sempre o quê? Aceso. Senão ele apagava. Não podia apagar. Então ele ficava iluminado, aquecia aquele ambiente porque era fogo e se mantinha aceso. Hoje você é que tem que vigiar para não apagar o Espírito de Deus em você. É triste ver uma pessoa que já foi tão acesa, hoje está tão apagada, tão usada por Deus, hoje tão perturbada, tão cheia de Deus, hoje tão vazia. É triste, ou não é triste? É muito triste. Mas a culpa não é de Deus, porque Ele fala. O problema é que as pessoas não querem ouvir. Se as pessoas viessem para a igreja só para orar, era uma coisa, acho que daria até mais gente. Mas a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então quando você vem à igreja, o Espírito Santo fala com você, através do homem, que usa a palavra de Deus para falar com você. Mas ele fala, e ele confronta. Ele fala o que você não gosta, o que você não quer ouvir. Ele fala o que dói, mas ele fala o que salva. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho medo de pregar a verdade e a pessoa não gostar. Eu tenho preocupação em não pregar o que Deus quer que eu pregue. Eu tenho que ter coragem para falar a verdade.
Eu fico preocupado com aquelas pessoas que Deus tem falado com elas, e elas não estão dando ouvidos. Tudo indica, se não mudarem, elas vão experimentar o juízo de Deus, porque Deus está falando, mas elas não dão ouvidos a Deus. Se continuarem assim, não vai restar outra coisa para elas a não ser o juízo. Olha que interessante esse versículo de Efésios 4:30. Coloque aí, por favor. Leia alto. Vamos ler de novo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia de quê? Redenção. Então olha para mim, por favor. Não é o quanto você está feliz com Deus, é o quanto Ele está feliz ou triste com você. Que horas você acorda? Você acorda que horas? 5? Que horas? Que horas você acorda? 8? 4 da manhã? Uma base. Pode falar. 7 horas? 5 da manhã? Tá bom. 5:30. Que horas você almoça? 12:00? 1h da tarde? Que horas você janta? Não janta? 7 horas, 8 horas. Que horas você lê a Bíblia? Tem gente que diz assim, ó, quando dá. Quando dá. Você tem se preocupado em ouvir o Espírito Santo? Você tem se preocupado em aumentar a sua comunhão com Ele? Porque Ele quer comunhão. Você entrou por isso aqui, ó. Jesus é chamado, é representado por uma porta, certo? Você entrou, tá? Você entrou por essa porta aqui. Você entrou, tá bom. Agora você tem um caminho. O Espírito Santo quer que você tenha comunhão com Ele. Ele não quer que você fale com Ele quando dá. Ele não quer que você procure Ele depois que você está arrebentado. Ele quer que você busque a direção dEle. Ele quer ter comunhão, relacionamento. Ele quer ser ouvido. Ele quer ser valorizado. Ele quer ser atendido. Ele chega a ter ciúmes. Coloca para mim, por favor, esse versículo, para que as pessoas entendam que ele tem ciúme. Tiago 4:5. Coloca aí. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem o quê? Sabe quando é que o Espírito Santo tem ciúmes? Sabe quando o Espírito de Deus tem ciúme de nós? Quando Ele nos vê flertando com o mundo. Quando Ele vê que nós estamos nos perdendo. Quando Ele vê que nós estamos tirando o foco do principal, que é fazer a vontade dEle. Que é a salvação. Ele está nesse mundo sacrificando só para nos salvar. Só para nos sustentar. Só para nos guardar. Só para nos dar força para nós irmos até o final. Eu tiro o chapéu, me espelho naqueles que conseguiram ir até o final com Jesus. Morreram na fé, morreram de pé, morreram resistindo o mal, a própria vontade, mas se sujeitando ao Espírito Santo. Eu tiro o chapéu. Para homens e mulheres que começaram e conseguiram terminar a sua caminhada na fé. E hoje estão na glória. Eu conversava com a minha esposa sobre a mãe dela,
foi um exemplo de fé para mim. E eu falei: você viu sua mãe desviar alguma vez? Ou comentar acerca dessas? Nunca, amor, nunca. Nunca eu vi. Eu vi ela sempre firme. Até quando meu pai levou ela para uma cidade que não tinha igreja universal, de propósito, recomeçou a vida dele só para tirar ela da igreja. E ela orou e lá abriu uma igreja. Eu nunca vi ela olhar para trás, porque o Espírito Santo deu força para ela. Sem o Espírito Santo não dá não, mas com o Espírito de Deus dá. Olha que forte em Romanos 8, 26. Olha que coisa gloriosa. Pode colocar aí. E da mesma maneira também o Espírito faz o quê? Ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Quando você tem o Espírito Santo, tem momentos tão difíceis na nossa vida, mas vem uma força tão grande. É Ele orando por você, é Ele intercedendo por você, é Ele gemendo para vir condições de você continuar na sua caminhada. O Espírito Santo é tudo, tudo. Sem o Espírito Santo, esqueça. Está escrito: quem não tem o Espírito de Deus, não é dele. E tem um oceano, um rio do Espírito. Depois você lê Ezequiel 47, você vai ver que tem um rio, que nós podemos ir cada vez mais fundo. Ele entrou, deu no tornozelo, depois no joelho, depois nos lombos, mas chegou um momento que ele foi entrando, não parou, até que não deu mais pé. É isso que o Espírito Santo quer, que você tire os pés do chão e deixe o rio levar você. Tem gente que parou quando a água bateu no tornozelo, quando a água bateu no joelho, no lombo, e o Espírito Santo não está conseguindo aperfeiçoar a pessoa, transformá-la de glória em glória. E tem gente que é bom nem dizer que ela é de Deus, porque se ela falar que é de Deus, quem olha para a vida dela vê que ela está envergonhando Deus, porque é de Deus só de boca, mas não parece com Deus. É melhor que nem fale que é de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo e cada vez está indo mais fundo, não precisa falar que é de Deus, porque quem conhecia ela e vê ela hoje, vê uma grande mudança. Quem convive com ela vê uma grande diferença. É porque tem pessoas que te conhecem depois você se converteu, mas as pessoas te conhecem, você que se converteu mesmo, te conheceram antes. Essas pessoas falam assim: fulano mudou mesmo, fulano é de Deus mesmo, fulano é outra criatura, você não conhecia como era fulano. É diferente, porque a pessoa, ela foi entrando nesse rio, ela foi entrando nessas águas e foi molhando o tornozelo, joelho, lombo, até que ela deixou o rio levar. E hoje o Espírito Santo está conseguindo fazer o que Ele quer. A verdade é que a maioria dos seres humanos estão tão cheios de si, do mundo, das distrações, dos seus orgulhos, que dá tão pouco espaço para Deus trabalhar. E o Espírito Santo cada dia quer trabalhar mais no ser humano, mas a maioria não permite. Eu vou ser sincero para você, bem sincero. Eu fico sem entender como tem pessoas que quando nós entramos no assunto da morte, elas dizem assim: eu não quero saber disso. Mas criatura, tu não é mortal?
Tu não tem que ter interesse de aprender acerca disso. Se todos nós estamos numa fila, você pode ser incrédulo, você pode ser ateu, você pode não querer se consertar com Deus, você pode ser o que for, mas você sabe que você está na fila da morte. Você sabe que chegou para familiares seus, amigos seus, e daqui a pouco chega para você. Você pode não querer aceitar, você pode ser o que for, mas no fundo, você sabe que você está nessa fila. Eu estou nessa fila. O rico está nessa fila, o pobre está nessa fila, o famoso, o anônimo, o descrente, todos nós estamos nessa fila. O problema não é morrer, porque ninguém pode evitar isso. Se o Senhor Jesus não voltar antes, ela vai chegar para todos nós. Teve enterro hoje, vai ter enterro amanhã, e vai ter enterro todos os dias. E um dia vai ter o nosso. Mas o Espírito Santo está aqui, querendo te convencer dos seus pecados, dos seus erros, enquanto há tempo, para que você tome uma atitude radical e consiga o mais importante, que é a sua salvação. Aquela chacina lá no Jacarezinho, que morreu vários que estavam envolvidos no crime, assistiu um culto nosso lá no Rio de Janeiro, um dia antes, e Deus falou, e ele ouviu, e ele chegou em casa, pegou o armamento, pegou as drogas, entregou tudo à facção, e falou: estou fora, porque Deus falou comigo, e eu quero ser dele hoje, a partir de hoje, coloque outro em meu plantão, eu vou para Jesus. E lá tem uma coisa, hein? Eles só aceitam perder para Jesus. E ainda ficam de olho se a pessoa vai para a igreja mesmo. Ficam de olho, para ver se é verdade. Se a pessoa vai mesmo para a igreja. Se converteu mesmo ou é mentira. E naquele plantão foi quando a polícia invadiu e matou todos os amigos dele. E ele chegou lá na igreja tremendo e me procurou. Era a minha última chance. Eu ia estar agora, nesse momento, no inferno. Mas eu tive coragem para abrir mão de tudo. Não sei como eu vou viver, não sei o que vai ser da minha vida. Ele disse que tinha passagem na polícia, que ia ser difícil abrir portas para ele, mas ele ia enfrentar o que fosse, até passar necessidade. Ele falou: estou pronto, mas eu não volto mais para aquela vida, porque Deus falou comigo hoje. Aliás, um dia antes da chacina, e eu vou ser dele a partir de hoje. Agora o outro veio no culto, nós pregamos, ele ouviu, ele sabia que era com ele que Deus estava falando, porque você sabe que Deus está falando com você. Você sabe se sua alma está perdida ou está salva. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe. Mas ele disse assim, ó: um dia eu me conserto. Eu sei que esse é o caminho, mas não adianta só saber. E ele continuou no crime. E quando outra facção entrou lá, mataram ele. E chegou a foto dele. Olha lá, bispo, aquele rapaz só atendeu, que disse que um dia ia largar. Não podia ser um dia, tinha que ser naquele dia, naquele momento. A minha preocupação é você estar resistindo, porque o Espírito Santo pode ser resistido. Estevão falou isso em Atos 7, acho que é 51. Olha só, no discurso de Estevão ele disse assim: homens de quê? De dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis a quem? Ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos. Tem gente que sempre, olha para mim, sempre resiste, dá desculpa, protela, fala que um dia vai tomar decisão, mas não toma, mas não se entrega, não faz o que tem que ser feito pela própria alma dela. Não é pela minha, não. A minha eu já entreguei a Jesus.
O meu problema maior já resolvi. Tenho problemas, tenho lutas. Deus vai me ajudar a vencer todas as lutas que eu enfrentar. Mas o meu maior problema não tem mais. Meu maior problema eu resolvi sendo humilde e falando para Ele: eu errei bastante, me ajude, tenha misericórdia de mim. Porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso, Ele me perdoou. E tem chance para você. Sabe esse dia de Pentecoste? Pedro estava lá, o Pedro que negou Jesus, estava lá. Porque o problema não é o erro que você cometeu, é o que você faz depois do erro. Não é o erro, o pecado, já cometeu, não tem como voltar atrás. Mas o que você está fazendo depois do erro? Está se consertando? Está pedindo misericórdia? Está querendo resolver seu problema com Deus? Ou está querendo continuar na vida errada? Eu não sei. Eu não sei. Você que sabe. Eu sei de uma coisa. No próximo domingo, nós não vamos lembrar do Pentecoste, nós vamos viver o Pentecoste. Essa semana não é para o mundo te achar. Essa semana é para Deus te achar, orando mais, buscando mais, vindo mais na igreja, se preparando, porque é para receber o Espírito Santo. E quem já tem, ser avivado. Eu já tenho o Espírito Santo. Mas eu estava conversando com minha esposa há pouco. Eu quero essa semana viver de forma mais intensa esse jejum. Eu não quero que o mundo me ache em nada. Eu quero que Deus me ache me entregando mais. Eu quero que Deus ache mais espaço em mim. Eu quero que Deus fale mais comigo. Eu quero estar mais concentrado. As pessoas se concentram para um jogo, as pessoas se concentram para fazer uma prova do OAB, do Enem, as pessoas se concentram para casar, porque eu não vou me concentrar para algo que vai me ajudar tanto espiritualmente. Olha para mim agora, por favor. Preste bem atenção no que eu vou falar. Eu sei que a vontade de Deus é que você seja salvo. Eu sei disso. Que a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito dele. Eu não sei se essa é a sua vontade. Eu não sei. A vontade de Deus é que você que já tem o Espírito Santo tenha experiências novas com ele hoje. E experiências novas com ele amanhã. Você comeu ontem? Comeu? E anteontem? Comeu também? Tu comeu hoje? É? Ah, não vai precisar comer amanhã não? Ah, se não comer morre, né? Ficar fraca até morrer, né? A vida espiritual é assim. Sempre cabe mais. Mais experiências. Sempre cabe mais. Mas talvez você está nesse caminho contrário. Sempre menos e só descendo. Ao findar. Ao findar